Fala, torcedor do Verdão, e deu a lógica, Palmeiras classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. A mídia vai fazer agora uma análise completa dessa grande vitória do Palmeiras, onde vencemos ali o Jacuipense, garantindo assim uma vaga nas oitavas de final aí do torneio nacional. Agora, torcedor, Verdão vira a página na temporada e vai pensar no seu próximo desafio, que já vai ser sábado, viu? Onde vamos fazer um jogo complicado ali contra o Cruzeiro, mas este jogo vai ser na nossa casa, no Nubank Park. E mais uma vez, só a vitória interessa. Eu separei aqui um corte da programação. Deixe seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bora para o programa. Bora falar do Palmeiras. Palmeiras enfrentou Jacuipense. É isso, no jogo da ida a gente se lembra, foi aquele jogo da lesão no Vitor Roque, né? Que o Jacuipense. Não, é o Jacuipense trouxe a caixa de ferramenta aberta no jogo 1, jogo 2 deu Eu vejo o Palmeiras com uma tremenda tranquilidade, né? Passando pela Copa do Brasil, fez o segundo jogo, se administrou do jeito que gostaria, do ponto de vista da escalação e do jogo também. Aí teve uma passagem tranquila, assim, normal. E eu achei que não fossem nem viajar todos, viu? E o time que jogou é um time muito bom. Claro, depende do nível do confronto, mas com jogadores importantes que são solução nos jogos mais difíceis. Então, tranquilo, Palmeiras, a gente está falando de Galo e de São Paulo, que falamos anteriormente, não tem nada a ver com esse confronto do Palmeiras, que era o mais acessível dos outros, né? E foi. Né? É assim, só para explicar, a Série D tem 96 equipes divididas em 16 grupos, 6 times por grupo, 4 de cada passo. O Jacuipense está no grupo com CSA, Juazeirense, Asa, CSE e Alagoinhas, ela é a quinta colocada. É o quinto colocado, ou seja, era um jogo que o Abel tinha que usar, como fez, para dar rodagem, para recuperar jogadores, para descansar atletas. Eu concordo com o Jean, não entendi por que usar um titular, ainda mais esse jogador no começo da partida, mas o Abel deve ter os seus motivos e eu acho que o Palmeiras cumpriu o seu dever de se classificar, dando rodagem para os jogadores e poupando os seus principais atletas para o que realmente interessa. Não ia mudar o resultado, mas se a CBF quer melhorar a Copa do Brasil, não dá para um time da Bahia ser mandante em Londrina, cara. Isso depõe contra a competição. Tem isso também. Não, sério, sim, cara. Pra ganhar dinheiro, né? O resultado esportivo já foi, aí... Vamos ser sérios. Em nenhum outro campeonato sério você tem esse tipo de situação. Aliás, eu acho até que se o jogo fosse na Bahia, talvez, né, uma viagem mais longa, você poupasse. Talvez eu acho que eles nem viajassem, porque viajaram todos no fim, né? E até entraram no. Seria um erro viajar. Seria um erro viajar. Enfim. Passando para quem teve uma vida mansa, tranquila, goleou, tal, fez saldo, botou time reserva, fez placar agregado 7-1. O Palmeiras, né, Danilo e Renan? Inversamente proporcional todo o drama, toda a dor de cabeça que o São Paulo passou, tá o Palmeiras tão perto e tão longe, né? Vizinho de muro ali e tal, mas uma situação completamente oposta, Danilo. Que dá para dizer desse jogo em que o Palmeiras, né, teve uma vida tão fácil, o jogo, com o mando dos caras, né, do Jacuipense vendeu o mando, o jogo, vai lá em Londrina, o estádio é todo palmeirense e tal, um clima muito favorável, né, dá para tirar algo de produtivo, além, obviamente, do placar, né, desse jogo e da chance até para jogadores que precisavam de mais minutos aí nessa temporada, essa vitória fácil, tranquila, molezinha, já esperada aí do Palmeiras, que tinha vencido por 3-0 no jogo de ida, foi lá, fez 4-1 na volta. O que dizer, amigo, sobre o time de Abel Ferreira? Eu acho que o Palmeiras teve uma quarta-feira de um plano executado. Perfeição é exagero, mas eu vou explicar o porquê estou querendo chegar numa palavra perto disso. Porque o Palmeiras não colocou os seus titulares, com exceção do Gustavo Gomes, que foi o jogador que começou e depois saiu, né? Mas ele começou jogando. Ele rodou o seu elenco e ele conseguiu um bom jogo no primeiro tempo, especialmente, conseguiu uma vitória tranquila, não teve jogador titular machucado, a gente precisa ver o que vai acontecer com o Benedetti, mas não teve jogador titular machucado, não compromete a sequência da temporada, especialmente pensando no jogo de sábado, e
garantiu a sua vaga na Copa do Brasil, como era de se esperar para um time que tem o tamanho do investimento e a diferença que tem para um time como o Jacuipense. E o Palmeiras teve chance de dar rodagem para alguns dos seus jogadores, teve chance de colocar alguns dos seus jogadores sub-20 para atuar um pouco mais, para poder já pegar cancha, né, como dizem por aí, para que a torcida pudesse analisar um pouco mais, para que a comissão técnica pudesse analisar um pouco mais. Então o Belé fez uma boa partida, e aí a notícia da noite, eu estava brincando com o Igor antes de começar o programa aqui, que o Ancelotti deve ter olhado e pensado, será que dá tempo ainda de colocar o Felipe Anderson nessa lista da Copa do Mundo? Obviamente que é uma brincadeira. Senhor é um brincalhão. É, isso aí. Obviamente que é uma brincadeira, mas o Felipe Anderson jogou um bom futebol contra Jacuipense, que é um time de Série D, que é um time muito ruim, tecnicamente falando, na comparação com o Palmeiras, mas que era algo que a gente tem que ver. Eu sempre falo isso, e é uma coisa que isso serve de prova hoje no São Paulo e Juventude, serviu de prova agora há pouco no Atlético Mineiro e Ceará. Quando um time pega uma outra equipe mais fraca, a obrigação dela é confirmar o favoritismo. Então não adianta quando a gente fala, olha, deu sorte aí nas bolinhas, hein? O Palmeiras fez isso. E aí, Igor e Renan e amigos que estão aqui, deixando o like, a gente já ultrapassou os 300 likes aqui, mas vamos lá, pensando, o Palmeiras ele conseguiu essa vitória até de uma forma mais tranquila do que na ida, que foi 3-0, mas que o Palmeiras acabou sofrendo um pouquinho mais, e o pior de tudo, que eu acho que vai deixar o palmeirense, não dá para ser só tão otimista aqui, mas deixa o palmeirense pensativo, colocou o Vitor Roque e perdeu o Vitor Roque num jogo contra o Jacuipense. O Vitor Roque acabou virando desfalque para até a pausa da Copa. E o Palmeiras agora, com o time reserva, jogou até mais leve, né? Uma boa partida do Felipe Anderson, como eu disse, uma boa partida do Belé, o Luigi fez gol. Dá pra gente apontar ali que o Jefté mesmo assim não tá tão bem, o Kelvin mesmo assim não foi tão bem, mas em geral foi uma partida tranquila pro Palmeiras e que coloca para pensar. Pobre Vitor Roque, que acabou entrando lá na batalha do UFC, que foi o jogo de ida. Até esperava hoje um jogo mais pegado, mais porrada, não aconteceu tanto quanto foi no jogo de ida. O Palmeiras, entre aspas aí, não, entre aspas não, sem aspas, descansa para enfrentar o Cruzeiro no sábado. Descansa, e para quem comenta sobre o calendário, né, o próprio Abel, né, que fala dessa sequência e tal, acho que justo essa estratégia aí de dar uma pausa para a galera, dar um descanso aí, aproveitar essa oportunidade aí para guardar energia pensando no Brasileirão. Rapidinho, Renan, antes de você ter a palavra aqui, a galera estava comentando que você, Danilo, cadê o comentário do nosso amigo aqui? Aqui, achei. Luciano Serafim, meu Deus, ofendeu até na brincadeira, Lavera, sobre sua zoeira aí em relação ao Felipe Anderson. Ô Renan, o jogador quando recebe uma chance dessa, né, a galera que fica mais, enfim, tem pouca minutagem no termo moderno aí, ótima janela, né? Como é que isso pode repercutir pro coletivo do Palmeiras, na tua visão? De ter gente com, tipo, o Luigi com mais confiança, o que isso pode repercutir nas competições, óbvio que a Copa do Brasil é importante, mas nos enfrentamentos mais importantes, né? Libertadores, Brasileirão, faltam poucos dias aí para o encontro Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, no dia 23, então ter essa mobilização, que impacto pode ter essa goleada e essa atuação da galera que não estava jogando tanto para esse time do Palmeiras nesse momento? Motivação principalmente para os meninos, né? O Eric, né? Pro Benedetti, o Eric Belé. Gostei muito do que eu vi desse menino, desse Eric Belé. O Benedetti já jogou mais, né? Pelo profissional, mas esse Eric Belé eu gostei muito do que ele produziu hoje. E é claro que o Abel, quando ele olha para esse jogo, ele não vai deixar de analisar o adversário, né? Ele não vai deixar de analisar a dificuldade que esse adversário apresentava para esses jogadores, né? Muito limitado, certas vezes até com ingenuidade, sabe? A tomada de decisão com ingenuidade, mas o Palmeiras fez o que tinha que fazer, o Danilo foi muito feliz nisso, teve a sorte de
no sorteio recebeu a Jacuipense, mas fez o que tinha para fazer, né? E o primeiro jogo, Danilo, ele sempre vai ser mais difícil quando é o enfrentamento entre um time muito forte e o outro muito mais fraco. O primeiro jogo vai ser o de mais vontade, é a primeira vez que o cara pisa no Allianz Parque, então aquele jogo de mais vontade aí foi o risco pro Vitor Roque, vamos levar o 0-0 até quando a gente puder, e aquele negócio. Esse jogo eu já esperava que fosse mais um ritmo de treino, porque eles sabiam, os jogadores jacuipenses sabiam, a gente não vai conseguir virar para cima do Palmeiras, né? Então o Abel consegue, de todas as reclamações que o Abel tem nas suas entrevistas coletivas, que não são poucas, nessa ele tem razão, né? Com relação ao calendário, ao pouco tempo de trabalho, né? A diminuição da intensidade nos jogos, porque os jogadores jogam muito, então não tem como você cobrar a qualidade e principalmente a intensidade de alto nível com tantos jogos seguidos. Então ele consegue poupar os jogadores, os principais jogadores, que é um jogo muito difícil no sábado contra o Cruzeiro. Então ele consegue descansar esses jogadores que têm mais minutos, que estão jogando muito, e dá oportunidades para outro. Mantém o nível de concentração e de motivação desses jogadores, porque eles querem mostrar. O Luigi sofre o pênalti, ele levanta com a mão, ele levanta já com a mão para cima, preciso bater, preciso fazer um gol. No primeiro tempo ele perdeu 2 ou 3, se eu não me engano, tinha tomado um cartão quando tentou cavar um pênalti. Ele precisava fazer um gol, o companheiro dele jovem, né, o Eric, já tinha feito um gol, preciso fazer um gol. Então é um momento de você motivar esses jogadores e trazer confiança. A confiança principalmente pro Felipe Anderson, que é um jogador já muito experiente, um jogador maduro, que não caiu nas graças da torcida palmeirense, que não entregou ainda no Palmeiras o que se esperava dele, de um jogador de quase uma década de Europa, né, que tem muita qualidade técnica, mas muitas vezes não tem... qual que é a palavra que eu uso? Não é raça, né, não é simplesmente raça. Entrega, dedicação, sofrimento, sabe? Aquele cara que ganhou, ele vai sair de um jeito do estádio, perdeu, ele vai sair do mesmo jeito, não muda a fisionomia, nada. Isso incomoda muito o torcedor, né? O torcedor do Palmeiras gostaria que, além da entrega técnica, ele tivesse a entrega do sentimento, da entrega da física dentro do campo, e muitas vezes isso ele não faz. E pode ser uma boa oportunidade aí para ele ter adquirido confiança, como você falou, para os jogos importantes aí antes da parada da Copa do Mundo, que vão ser importantíssimos para o Palmeiras, né, de Libertadores, mas principalmente da manutenção da liderança ali do Campeonato Brasileiro. Massa, no final de semana assisti um jogo contra o Remo, até conversei com o Lavieri durante a partida. Na minha opinião, o principal problema do Palmeiras é pelos lados do campo, tanto pelas laterais quanto pelos jogadores do ataque que jogam pelo lado. Porque o Palmeiras ele joga com 2 laterais bem afundados na defesa adversária, só que os laterais do Palmeiras vivem um momento muito ruim, né? O Kelvin não transmite confiança nenhuma, o Giai, para jogar ofensivo, não é a principal característica dele. O Abel até tá tentando desenhar algumas jogadas para o Giai, mas não é a principal característica dele. O GFT na esquerda, né, já que o Arthur tá lesionado, também não consegue gerar jogo nenhum. Essa questão pega bastante. E no setor ofensivo, o Lavieri já tem falado sobre o Arias, né? Contra o Santos, o Arias teve a bola do jogo, cara a cara com o Brasão, e perdeu. Contra o Remo, ele recebeu uma bola também, cara a cara, que ele tinha que ganhar um duelo individual com o drible e perdeu a bola. O Alan também, às vezes, ele toma a decisão errada. Quando é para tocar, ele toca, ele chuta, e quando é para chutar, ele toca. Então, para mim, esses 2 lados do campo tem sido um problema grave para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga muito pelos lados, né? E quando enfrenta equipes mais fechadas, as pontas são muito importantes, e esse tem sido o principal pecado do Palmeiras para conseguir ganhar os jogos, na minha opinião. Ô, Danilo Lavieri, mas beleza, agora não. Ô, Lavi, o que não tá ornando, hein? O que não tá combinando com o discurso do Palmeiras, o campo, a bola, o Abel? Cara, porque essa parada aí de calendário,
vai dar para sustentar muito mais, não. Já deu, né? O Palmeiras precisa mudar o disco. Precisa mudar o disco e precisa mudar tentar pelo menos mudar algumas coisas, né? Eu falei até disso, eu não lembro agora, na segunda, na terça, enfim. Que eu fiquei tão animado quando o Palmeiras vinha com uma formação diferente contra o Santos. Falei, nossa, finalmente vai mudar. Vai ter agora Andréas, Marlon e Evangelista. Agora o time vai voltar a jogar. O Palmeiras achou a solução para mudar. E aí a verdade é que o time não jogou nada, né? E assim, claro que o Abel é óbvio. Gente, sempre quando a gente analisa as coisas, o Abel ele tem culpa como comandante. É que as pessoas às vezes ficam esperando que a gente fale assim: fora Pardal! Abel não presta! Ganha 3 milhões e não faz nada! Eu não sou desse tipo. Eu não vejo por aí. Eu acho que ele tem coisas para melhorar. E lá naquele jogo eu falei, por exemplo, o Evangelista não jogou nada. A culpa é do Evangelista. Também do Evangelista. Eu acho que tem que ter uma divisão de culpa da comissão com os jogadores, porque os jogadores também estão errando mais do que devia. E nesse bolo todo tem muita coisa, Massa. Eu acho que tem erros do Abel de insistir em algumas coisas, e ele faz isso desde o primeiro momento, só que no primeiro momento o Palmeiras ganhou. Várias vezes a gente via e falava, o time tá estranho, mas ganhava e beleza. Ele insistia em algumas coisas, o time tava ganhando, então ninguém reclamava. Só que acontece, agora já faz 2 anos que não ganha. Então não adianta você ficar usando a mesma fórmula. Eu já até escrevi sobre isso, eu acho que o Palmeiras muitas vezes ele fica viciado nos próprios erros, e junto com isso tem a bendita Copa do Mundo. Nada me tira da cabeça que depois da Copa do Mundo o Arias vai jogar muito mais. Nada me tira da cabeça que ele vai melhorar muito. E com isso, o Palmeiras vai melhorar muito também. Obviamente que o Palmeiras sente muito a falta do Vitor Roque. Tem um pouco de cada coisa. E as pessoas querem muito a cabeça de um só para simbolizar o problema, né? Ah, o Abel não presta. Sim, o Abel tá errando. Sim, mas os jogadores contratados não vingaram. Esse daí da tela que a gente está vendo, Piquerez, machucou. O Arthur, esse outro da tela, estava indo bem, machucou. O Vitor Roque, machucou. Felipe Anderson não está bem. O Arias tem a Copa do Mundo. O Flaco, do nada, achou que era o Messi. Tem um pouco de tudo e as pessoas querem só um culpado, só uma cabeça. Eu não consigo achar isso. Fala, torcedor do Verdão, acompanhamos aí a programação onde o Palmeiras, né, como a gente já esperava, se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Palmeiras muito superior ao time do Jacuipense, né, com todo o respeito, não é o time do nível do Palmeiras. Palmeiras amassou aí o time baiano em determinado momento do jogo. Palmeiras estava com 72% de posse de bola contra 28%. Foi um verdadeiro amasso ali. Praticamente o goleiro do Palmeiras foi mais um telespectador. Mas é aquele, torcedor. Palmeiras tem que fazer que nem fez mesmo, viu? Respeitar o adversário, é fazer gols. E agora, Palmeiras fica totalmente focado no seu próximo compromisso, onde no Campeonato Brasileiro, não vamos nos esquecer, viu, torcedor? Apesar do Palmeiras não estar jogando aquele futebol que a gente sabe que o Palmeiras tem condições de jogar, esse jogo aí contra o Jacuipense não conta, né, torcedor? Vamos ser sinceros, né? O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e temos 4 pontos. Com relação ao segundo colocado, que é o Flamengo, não vamos fazer tempestade em copo d'água. Logicamente, a gente sabe que o Palmeiras tem muito mais condições de jogar um futebol muito melhor, mas é aquilo, torcedor. Palmeiras é um time muito competitivo, um time cirúrgico. Eu tenho certeza que se emendar uma grande sequência de vitórias, o Verdão vai conseguir também jogar um grande futebol. Essa partida contra o Cruzeiro, que vai ser no próximo sábado na nossa casa, mais uma vez só a vitória interessa. Não podemos deixar o time do Flamengo aí chegar mais perto do Verdão. Temos, se possível, ampliar essa vantagem na próxima rodada. O Cruzeiro é um time ali que não está vivendo essa tão grande fase assim. Inclusive, eles jogaram ali na Copa do Brasil e praticamente patinaram ali, né, torcedor? Venceram ali o jogo por 1-0. Falando em Copa do Brasil, que vexame do São Paulo, hein? Eliminados ali pelo Juventude. Torcedor, ergazão do céu por torcer para um time tão forte assim, tão bem estruturado como o Palmeiras. É isso aí, torcedor. Agora, totalmente focado no próximo compromisso, Verdão vencendo e convencendo. Eu tenho certeza que a gente vai mudar o patamar do Verdão na temporada e a torcida vai ficar muito mais satisfeita. E eu vou ficando por aqui. Aproveite, deixe o seu like, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então até uma próxima, galera.